Muito bem, no estudo da lição número 13, a parte de quarta-feira, o apóstolo Paulo recomendando o uso da armadura de Deus, o uso do escudo, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Se estamos na luta do grande conflito, precisamos da orientação divina para resistirmos aos diversos ataques que os poderes do mal podem investir contra nós. Logicamente que ninguém está isento. Serviu a Jesus está na mira do inimigo e com isso tem que se preparar para as batalhas do grande conflito. O apóstolo Paulo, inclusive, ao escrever às igrejas, ele determinou o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, verso 37. Isso representava uma força adicional nas batalhas. Como podemos ser considerados mais do que vencedores? Uma pessoa que está na luta, ela luta pelo poder de Deus. E Deus concede a vitória a essa pessoa. E acredita essa vitória para essa pessoa. Por isso se diz que somos mais do que vencedores. Porque a vitória não foi nossa. A luta foi toda de Deus. E Ele acredita a nós essa vitória. Por isso, ao entrarmos numa luta com confiança em nosso comandante, equipados do jeito que Deus assim nos confere, do jeito que Ele nos proporciona, com as armas da luz, só podemos ser mais do que vencedores. Deus luta por você. E essa é uma garantia, é assim que temos que entender como sendo garantida. Deus luta com você. E o comandante, Senhor Jesus, vitorioso nas batalhas no céu, no deserto, na vida ministerial dele e na cruz do Calvário e sobre a morte, nos dando então a consciência de que nós não podemos ser derrotados porque temos um comandante vitorioso. Pergunta número 4. Como Paulo recomendou o uso do escudo, do capacete e da espada durante as lutas que acontecerão no grande conflito? Efésios capítulo meia dúzia, versos 16 e 17 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O uso desses instrumentos deve ser em todo o tempo usado e devem ser usados em comunhão com Deus, porque sozinhos não teremos a habilidade necessária para resistirmos aos poderes das trevas. Quando Davi enfrentou Golias, ele foi com as armas que Deus lhe concedeu, a funda e poder de Deus. E então Davi disse: eu vou a ti, contra ti, gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Minhas armas, a minha fé e aquilo que Deus me concedeu. O diabo utiliza dardos inflamados para atacar os seus alvos. Por isso temos que usar a proteção recomendada. No passado, os soldados romanos utilizavam uma espécie de um escudo que ele tinha abas para os dois lados. Essas abas protegiam os braços dos soldados contra ataques que poderiam vir assim de lado. Tinha uma espécie assim de couraça na frente que era de couro e eles então molhavam essa couraça e aquilo lá ficava praticamente assim úmido. Quando o inimigo jogava uma seta, uma flecha que era, por exemplo, mergulhada em betume, tocada a fogo, a ideia era que esse escudo ele fizesse então uma proteção e ele apagava as setas inflamadas do inimigo. Quais são as setas que o diabo pode colocar hoje contra nós? Podemos dizer que o escudo da fé vence o inimigo de maneira assim plena, porque a fé é aquilo que agrada a Deus. A pessoa só vence o diabo através da fé. Você deve assim servir ao Senhor Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo vai atacar você, a todos nós, com as suas setas de dúvida, para que a pessoa não creia no poder de Deus. Então são situações que o diabo vai lançando contra o crente para que ele possa perder a fé, colocar em dúvida o poder de Deus na vida dele. E se a pessoa tem o escudo da fé, esses dardos, essas setas serão contidas antes de atingir então a pessoa. Tá? Analisemos o escudo da fé. Ele vence o inimigo porque ele barra aquilo que o inimigo lança de dúvida sobre a vida da pessoa. Quando é que eu devo usar o escudo da fé? Na hora da dúvida, na hora das tentações. E o capacete da salvação? Aprendemos que só Jesus nos salva. O capacete protege a cabeça, a mente, protege o pescoço. Jesus
nos salva da escravidão do pecado, principalmente a nossa mente, que é onde o diabo mais quer trabalhar. Então ele quer nos fazer pecar pelos olhos, a mente projeta assim o que vê, e então a pessoa pode ser levada ao pecado. O apóstolo João diz que a pessoa, quando olha, a concupiscência dos olhos leva a pessoa a produzir um pensamento que a pessoa então vai ser levada ao pecado. Por isso que o capacete de salvação é para proteger a mente da pessoa. A espada do Espírito, a palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. Uma vez um professor estava sentado numa praça lendo a Bíblia e um homem chegou e disse: não acredito, o senhor é um professor, um homem culto, lendo esse livro antiquado, nem sabe quem escreveu esse livro? O professor disse: é verdade, eu não sei quem escreveu esse livro. Mas me diga uma coisa, o senhor não acredita em alguma coisa que tenha sido escrita e que o senhor não conheceu? Não, se eu não conhecer quem escreveu, eu não uso. O senhor usa a tabuada? Sim, eu uso. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, assim por diante. Eu uso a tabuada. Ué, o senhor sabe quem escreveu a tabuada? O homem pensou um pouquinho e disse: não sei. Então como é que o senhor usa uma coisa que o senhor nem sabe quem escreveu? O homem foi rápido e disse: mas a tabuada funciona. Então o médico disse: esse livro, meu amigo, perdão, o professor disse: esse livro também funciona. Eu posso mostrar ao senhor centenas de pessoas que já tiveram as vidas modificadas por esse livro. Me mostre alguém que teve a vida modificada por um livro de matemática, uma tabuada, por exemplo. O senhor não vai achar, mas por esse livro o senhor vai encontrar, porque isso aqui é a espada do Espírito. E Deus diz, porque a palavra de Deus em Hebreus 4, verso 12, a palavra de Deus, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes, que penetra até o fundo da alma e consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a espada do Espírito precisa ser utilizada. A pessoa precisa ler constantemente a espada, permitir que Deus fale com você através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso vai ajudar a combater as mentiras, as tentações, as dúvidas que são lançadas hoje em muitos corações. 2 irmãos foram convocados para a guerra, para ver como hoje em dia 2 pessoas podem ter a mesma visão, estando no mesmo ponto. 2 irmãos foram mandados para a guerra, e quando foi uma das noites, um dos irmãos escreveu uma carta para o pai dizendo que o barulho do lugar era muito ruim onde ele estava, que havia muita lama, muitos insetos que picavam incessantemente, o barulho dos bichos colocavam medo nos soldados, as bombas explodiam cada vez mais perto e um desconforto muito grande. E ele escrevia: aqui, papai, tudo é feio. Aqui, além da própria escuridão, tudo é feio. O lugar é horrível. Eu não consigo me dar bem aqui. O outro irmão, do outro lado da trincheira, escreveu para o pai dizendo: meu querido pai, estamos numa batalha. O lugar onde acampamos é um lugar bonito. A lua tem um brilho maravilhoso sob o som de grilos e outros insetos. Vejo a beleza das estrelas e outras luzes celestiais que nos dão ânimo e esperança a cada dia. A diferença entre os 2 irmãos é que um estava olhando para baixo e o outro estava olhando para cima. Quando nós lemos a palavra, o nosso olhar fica voltado para cima, para o nosso comandante. A pessoa que não lê a palavra, não tem a espada do Espírito, o seu olhar é sempre para baixo, é um pessimista, porque não tem a espada do Espírito. Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, página 502, o seguinte: Deus proveu meios abundantes para o êxito da nossa luta contra o mal que há no mundo. A Bíblia é a armadura com que nós podemos equipar para a luta desta vida. Nossos lombos devem ser cingidos com a verdade. Nossa couraça deve ser a justiça de Cristo. Na mão devemos ter o escudo da fé e na cabeça o capacete da salvação. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, devemos abrir caminho por entre as obstruções e embaraços do pecado. Quem usa a armadura de Deus será um vitorioso e um conquistador. A palavra de Deus é nossa principal arma, pois nos instrui, nos alerta e nos conforta nas lutas dessa vida. A palavra de Deus promove a unidade da igreja como um exército pronto para a batalha. Usemos então, nesta ocasião, nesta situação, o escudo, o capacete e a espada. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor providenciou uma armadura perfeita para que possamos resistir no dia mau.
para que possamos enfrentar as lutas do grande conflito. Nos dê a glória de sermos vitoriosos por Jesus Cristo, pelo teu nome, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor.